Segunda Crônicas, capítulo 32. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O título diz: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Louvado seja o nome do Senhor. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Pode sentar, desocupar as suas mãos, glorificar, exaltar a Jesus, batendo palmas e dando glórias ao nome do Senhor. Irmãos queridos e amados de nosso Senhor Jesus, antes de nós já começarmos a entrar dentro dessa mensagem, eu quero agradecer a nossa irmã Bernadette pelo convite, pela confiança de nós estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês que não olhou o frio, não olhou a chuva, deixou o seu lar, os seus afazeres, deixou sua cobertinha, sua cama quentinha, para nós estarmos aqui juntos para ouvirmos o Senhor falar conosco. E neste momento eu quero pedir à igreja amada do Senhor, é uma coisa que eu falo sempre vou dizer: enquanto eu estiver pregando a palavra do Senhor, a igreja vai me ajudando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Se você sentir vontade de glorificar, você pode glorificar. Se você sentir vontade de bater palmas, você pode bater palmas. Se você sentir vontade de chorar, de falar em mistérios, você pode fazer isso. Porque a Bíblia nos diz que na casa do Senhor há fartura de alegria. Então nós estamos aqui para nos alegrar quando nós ouvimos a voz do Senhor. Aleluia. E aqui a palavra do
Senhor. Ezequias não seguia no caminho de seu pai. Ezequias, aleluia, ele sabia que o caminho de seu pai era mau. Ezequias sabia que o caminho de seu pai traria destruição para o povo de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que quando Acaz ele morre, Ezequias ele sobe, aleluia, ele assenta no trono, ele se torna rei de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que Ezequias faz é reconstruir o templo do Senhor. A primeira coisa que Ezequias faz é destruir os altares que foram levantados para adorar a deuses estranhos. A primeira coisa que Ezequias faz é restaurar o templo, é reabrir as portas da casa do Senhor, é levantar novamente os altares para adorar o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que ele reconstrói o templo. A Bíblia vai nos dizer que ele reconstrói os altares. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que ele traz de volta a festa da Páscoa ao qual o rei Salomão, aleluia, ele tinha levantado, a festa em que o povo judeu se reunia para adorar, para agradecer a Deus pela saída da escravidão. E ali, aleluia, Ezequias, ele retorna, aleluia, com a festa da Páscoa para Jerusalém. Aleluia. Ezequias, ele começa a trazer de volta, aleluia, aquilo que foi retirado. Ezequias, ele começa a trazer de volta, aleluia, a presença de Deus para o povo de Jerusalém. Ezequias começa a trazer de volta os estatutos para o povo de Jerusalém. Porque a Bíblia vai nos dizer que Moisés vai e constrói, aleluia, uma serpente de ouro. Porque, aleluia, aquela serpente, todos que olhavam para aquela serpente, eles ficavam curados. Aleluia, só que tem uma coisa, passando um determinado tempo, o povo começou a adorar aquela serpente, começou a venerar aquela serpente, como se aquela serpente pudesse fazer alguma coisa por alguém. Então Ezequias, olhando aquilo, ele achou por bem destruir também aquela serpente, porque se não estava trazendo adoração a Deus, ela também não poderia ficar ali. Ainda que Moisés tivesse, aleluia, mandado fazer aquela serpente, ela não poderia continuar ali, porque estava trazendo idolatria para o povo de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Ezequias vai e resolve acabar com tudo que poderia trazer idolatria. Ezequias vai e resolve destruir tudo aquilo que poderia afastar o povo da face de Deus, da presença de Deus. Ezequias foi um homem temente ao Senhor. Ezequias foi um homem fiel ao Senhor. E sabe o que eu vejo nisso? Quando nós somos fiéis ao Senhor, aleluia, quando nós somos fiéis ao Senhor, nós não concordamos com o pecado. Quando nós somos fiéis ao Senhor, aleluia, nós não adotamos o pecado. Quando nós somos fiéis ao Senhor, ainda
Ezequias, ele ainda tenta amenizar a situação. Ezequias, ele ainda tenta dar um jeito de apaziguar aquela guerra, porque ele vê que Senaqueribe está com cara de guerra. É o que a palavra do Senhor nos diz, onde nós acabamos de ler. Aleluia, que Ezequias, vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões. Aleluia. Ezequias, ele vê que Senaqueribe realmente queria tomar a cidade. O que ele faz? Ele vai e oferece ouro. Ele pega ouro do templo, ele pega ouro do palácio, aleluia, e resolve enviar ouro para Senaqueribe para tentar apaziguar, para tentar acalmar a situação. Mas Senaqueribe, ele não queria um acordo. Senaqueribe, ele queria realmente tomar aquela cidade, porque ele não queria ver Jerusalém restaurada. Ele não queria ver Jerusalém adorando ao Deus verdadeiro novamente. Ele não queria ver Jerusalém diante do Deus Todo-Poderoso. Então Senaqueribe ainda continua insultando a Ezequias e envia, aleluia, Rabsaque para tentar, aleluia, intimidar o rei Ezequias. A Bíblia vai nos dizer que Rabsaque, aleluia, juntamente com seus soldados, eles se reúnem em redor da cidade, aleluia, e acampam ali. Mas Senaqueribe, ele não vai. Senaqueribe fica lá em Laquis, enquanto envia Rabsaque, envia o seu mensageiro a Ezequias. E Ezequias, vendo que o povo estava vindo para pelejar, ele se reúne com seus príncipes, se reúne com o seu povo, aleluia, e diz: vamos tapar as fontes de água, vamos tapar as fontes de água, não vamos deixar a água circular para que o inimigo possa beber e se fortalecer. Vamos tapar as fontes dos rios, vamos tapar as fontes dos riachos, para que haja somente água dentro da cidade. Mas o nosso inimigo, se ele quiser água, ele vai ter que sair para buscar, ele vai ter que trazer, porque da nossa água o inimigo não pode beber. A estratégia de Ezequias foi tapar as fontes aonde o inimigo poderia se fortalecer, porque enquanto tivesse água, eles iriam se sustentar. Enquanto tivesse água, eles iriam se alimentar. Enquanto eles tivessem água, eles estariam ali em redor da cidade. A primeira coisa foi tapar as fontes. Ei, Deus está falando conosco nessa noite. É necessário tapar as fontes que têm dado brecha para o inimigo se fortalecer contra a sua vida espiritual. As fontes, aleluia, que estão abertas, aleluia, para que o inimigo se infiltre dentro da sua casa. É necessário tapar as fontes, aleluia, em que o inimigo está se aproveitando para se fortificar em cima da nossa riqueza. É necessário tapar as fontes. A primeira coisa, a primeira atitude tomada por Ezequias foi tapar as fontes. Nós não podemos deixar nenhuma fonte em aberto. Nós não podemos deixar nenhuma fonte jorrando, porque enquanto a fonte estiver jorrando, o inimigo vai estar se alimentando. Enquanto a fonte estiver jorrando, o inimigo vai estar ali bebendo daquela fonte. E nós não podemos deixar as fontes abertas, as brechas abertas, para que vaze água para o inimigo e o inimigo tire proveito. Nós não podemos deixar as fontes abertas para deixar o inimigo se alimentar, beber dessa água, aleluia, e se fortificar contra a nossa vida. A Bíblia vai nos dizer que eles vão continuar, e toda a cidade vai e fecha as fontes. E diz a palavra do Senhor Jesus que depois de todas as fontes fechadas, se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo. A primeira coisa, ele tapa as fontes. Depois ele vai e reconstrói os muros que estavam quebrados. Aonde tinha uma brechinha, ele
tijolo. Aonde tinha um buraquinho, ele ia e colocava uma massa. Aleluia. E ainda reconstruiu um novo muro por fora daquele muro e as torres daquela cidade. Foi necessário tapar todas as brechas para que o inimigo não se filtrasse em nenhum buraquinho que pudesse ter. Foi necessário, aleluia, refazer um novo muro, aleluia, em volta daquele muro, para que o inimigo não conseguisse entrar na cidade com facilidade. Foi necessário, aleluia, reconstruir as torres, aleluia, para poder vigiar melhor o terreno do adversário. Ele não pode, não pode, não pode. Você não pode deixar brecha na sua vida. Você não pode deixar brecha na sua vida de oração. Você não pode deixar brecha na sua vida no jejum. Você não pode deixar brecha na sua vida na santificação. Você não pode deixar uma brecha na sua vida por meio de suas palavras, porque é isso que o inimigo está esperando. Apenas uma brechinha para ele poder entrar e fazer a destruição. Mas hoje nós estamos aqui para reconstruir o nosso muro, para tapar as nossas fontes. E Satanás, ele não vai entrar, porque ele não vai encontrar brecha. Ele não vai conseguir te derrubar, porque ele não vai encontrar brechas. E a Bíblia vai nos dizer que depois de tudo feito, as fontes já estavam tapadas, os muros já estavam reconstruídos, as torres já estavam restauradas. O que acontece? Rabsaque, ele traz uma carta. Ele traz uma carta em nome de Senaqueribe, afrontando a Ezequias, dizendo para Ezequias e para o povo de Jerusalém que os reinos, as cidades que haviam sido tomadas antes de Jerusalém, nenhum rei conseguiu suportar, nenhum Deus daquelas cidades conseguiram vencer, porque Senaqueribe tinha um exército muito forte. Senaqueribe tinha um exército indestrutível. Mas nós sabemos que ao nosso lado nós temos um exército todo-poderoso. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai enviar uma carta de afronta, dizendo que iria fazer o povo comer de suas fezes e beber de suas urinas ali dentro daquela cidade. Ele começa a insultar o Deus, aleluia, que nós servimos, dizendo que o nosso Deus não poderia livrar Ezequias da mão dele, nem do exército dele. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, aleluia, ele pega aquela carta de afronta e vai para o templo. Ele chama o profeta Isaías e vai para o templo falar com o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele apresenta aquela carta ao Senhor, dizendo: Senhor, Senaqueribe está insultando o Senhor, Senaqueribe está zombando do Senhor, Senaqueribe, ele pensa que está falando do povo, mas ele está insultando diretamente ao Senhor. Deus, faça alguma coisa pelo povo de Jerusalém. A Bíblia nos diz que Ezequias, ele apresenta aquela carta ao Senhor e conta para o Senhor detalhadamente o que o inimigo estava querendo fazer com ele e com aquela cidade. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele usa Isaías, aleluia, e manda dizer para Ezequias que pelo mesmo caminho que Senaqueribe viria, era o mesmo caminho que ele iria voltar, mas dentro da cidade, Senaqueribe
desanimar do seu propósito. Glória a Deus, aleluia. Ele envia os seus adérbitos para tentar nos colocar em pânico, para tentar nos colocar em desespero, para nós acharmos que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aleluia! Só que tem uma coisa, Satanás, ele está esquecendo que quem está do nosso lado não é aquele que luta com o braço humano, é o Todo-Poderoso, que apenas com uma palavra ele tem que obedecer, que com apenas uma palavra ele tem que se retirar do nosso caminho. E a Bíblia vai nos dizer que depois que Ezequias entrega ao Senhor aquela carta, apresenta ao Senhor aquela afronta daquele povo inimigo, durante a noite, a Bíblia vai nos dizer que durante a noite o Senhor envia um anjo no arraial dos inimigos. O Senhor envia um anjo nos arraiais do inimigo, que quando o povo, aleluia, de Jerusalém levanta pela manhã e vai lá na torre para ver, aleluia, como é que está o campo inimigo, aleluia, eles olham e só vê corpos mortos pelo chão. A Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor desceu e matou 185 mil por causa de uma carta apresentada para Deus. Aleluia, o anjo do Senhor desceu e matou 185 mil. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, quando você começar a apresentar ao Senhor a sua situação, o seu problema, a sua dificuldade, a sua afronta, a perseguição que você está vivendo, quando você começar a apresentar diante de Deus, detalhadamente, como se você estivesse contando para o seu melhor amigo, como se você estivesse contando para sua mãe, como se você estivesse conversando com seu pai, quando você se apresentar diante de Deus e falar para Ele detalhadamente: Senhor, está acontecendo assim, o inimigo está vindo assim, aleluia, Deus, ele vai se levantar do trono e vai te dar vitória, aleluia. O Senhor é fiel a Deus. Só depende de uma posição nossa. Se Ezequias quisesse se levantar para lutar contra o exército de Senaqueribe, provavelmente ele perderia a batalha. Glória a Deus. Provavelmente ele perderia a batalha. Só que ele não olhou com os olhos humanos. Porque tem muitas coisas que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, com a nossa própria capacidade, porque nós achamos que sabemos resolver, nós achamos que sabemos falar, nós achamos, aleluia, que sabemos o que está certo, o que deve ser feito, mas tem muitas coisas, aleluia, na nossa vida, todas as coisas da nossa vida, aleluia, Deus, ele tem que estar de frente. Muitas situações na nossa vida, aleluia, Deus, ele tem que estar de frente. Às vezes nós achamos que podemos até mesmo comprar algo, porque nós gostamos e achamos que aquilo é bom, mas nós esquecemos de consultar o Senhor para saber se aquilo vai trazer benefício espiritual para a nossa vida. Ezequias, ele não confiou no seu exército. Ele fez armas, ele preparou a cidade, ele preparou o seu povo, mas ele não meteu o povo na batalha logo de cara, não. A primeira coisa que ele fez foi para o templo. Ele foi ir para o templo, aleluia, consultar o Senhor. Senhor, o que eu faço? O inimigo está vindo, o inimigo está afrontando, o inimigo está acusando, o inimigo está afrontando, o inimigo está dizendo o que vai fazer. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço agora? Se o Senhor mandar ir para a batalha, eu vou para a batalha porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas o Senhor mandar eu ficar aqui, eu vou esperar porque eu sei que o Senhor está entrando com uma providência. Era isso que Ezequias estava querendo representar.
Jerusalém recebeu a vitória das mãos do Senhor. A cidade ficou fortificada, os muros reconstruídos, os altares restaurados. O povo estava ali dentro adorando ao Senhor e o inimigo foi derrotado porque Deus enviou o anjo para pelejar contra o exército inimigo. Tem situações que Deus envia o anjo para pelejar pela